Vamos agora contar um pouco da história desse gigante chamado Mineirão. É isso, Marco? É isso mesmo. E tudo começou lá na década de 60, logo depois da inauguração do Mineirão. Depois disso, vários craques vestiram a camisa do Cruzeiro e ganharam muitos títulos. O Mineirão foi inaugurado em 5 de setembro de 1965. A partir daí, o Cruzeiro começou a construir uma história de conquistas que tornaram o time o melhor clube brasileiro do século XX. No estádio, o Cruzeiro jogou 1.546 vezes, com 960 vitórias, 358 empates e 238 derrotas, com um aproveitamento de 69,9%. A história vencedora começou logo no ano de inauguração do Gigante da Pampulha. O Campeonato Mineiro da época, disputado em pontos corridos, foi conquistado pelo time azul. As 18 vitórias em 22 partidas marcaram o Cruzeiro como o primeiro campeão da era Mineirão. Vários craques vestiram a camisa celeste no Gigante da Pampulha. Nos anos 60, Raul Plasman, Zé Carlos, Dirceu Lopes, Tostão, Piazza e outros tantos ídolos celestes começaram a encantar o mundo com um futebol vistoso e ofensivo. Nem o Santos de Pelé foi páreo para o Esquadrão Azul. O resultado? Uma goleada na equipe santista e o título da Taça Brasil de 66. 6-2. Foi um jogo espetacular, estava 5-0 do primeiro tempo. E o torcedor João viu de perto aquele timaço. Foi um jogo memorável, uma partida brilhante do Cruzeiro. Futebol praticado naquela época como não se vê nos dias atuais. O Cruzeiro não era conhecido e ficou conhecido a partir dessa vitória memorável da Taça Brasil de 66 contra o Santos. 6-2 foi o placar final. Anos depois e já consolidado como grande equipe do futebol brasileiro, o Cruzeiro iniciou a caminhada rumo à primeira conquista da América. O Mineirão foi palco do primeiro jogo da decisão da Libertadores de 76, conquistada pela Raposa. O adversário era o River Plate da Argentina. Na primeira partida, Nelinho, Valdo e Palinha 2 vezes marcaram para a Raposa, que goleou o River por 4-1. A derrota por 2-1 na segunda partida na Argentina forçou um terceiro jogo, que ocorreu em campo neutro. Jogando no Chile, o Cruzeiro bateu os argentinos por 3-2 e sagrou-se campeão. Um título realmente que nos encheu muito de glória, né? Um dos primeiros títulos que nós ganhamos do Cruzeiro, principalmente no Taça Libertadores, né? E realmente foi um dia memorável para nós, 76. Um jogo monumental, o Palinha acabou com o jogo. O segundo jogo foi na Argentina, contra o River. O Cruzeiro perdeu de 2-1, para depois, no Estádio Nacional no Chile, Montevidéu, ter feito aquele jogo memorável, que o Cruzeiro ganhava de 2-0. Depois sofreu um empate no início do segundo tempo, 2-2, para o Joãozinho, aquele moleque travesso. No final do jogo, aos 42, 43, bateu uma falta que todo mundo esperava o Nelinho e o juiz estava marcando cartão amarelo para um jogador do River e o Cruzeiro já tinha tomado um gol assim e aí monumental o gol, Cruzeiro campeão e era a primeira vez que depois do Santos que um time brasileiro era campeão da Libertadores. Após a conquista de 76, o Cruzeiro definitivamente era uma potência do futebol sul-americano. Os números expressivos alcançados no Mineirão pela Libertadores fizeram com que a Raposa fosse apelidada de La Bestia Negra. Foram 57 jogos com 46 vitórias, 6 empates e apenas 5 derrotas. A felicidade que nós estamos tendo agora de estar aqui no Mineirão, relembrando, né, esse passado maravilhoso, e esperamos que 2013 o Cruzeiro possa iniciar com o pé direito nessa grande obra aqui e venha buscar títulos e mais títulos, que nós estamos torcendo para isso. Renata, essa história gloriosa do Cruzeiro continuou nas décadas de 90 e 2000, quando o clube conquistou nada menos que uma Libertadores, 4 Copas do Brasil e a Tríplice Coroa, todas aqui no Mineirão. Pois é, Marco, mas não foi somente a equipe celeste que deu show no gramado do Mineirão. A China Azul também mostrou ser uma das maiores torcidas do mundo. A maior média de público pagante em uma competição internacional no mundo é do Cruzeiro. Em média, 73 mil torcedores por jogo incentivaram a Raposa na Supercopa de 92. A torcida celeste também ostenta a marca de maior público pagante em uma final de Libertadores da América. 95.472 pessoas viram a vitória celeste sobre o Sporting Cristal em 97. Eu não vi o gol, eu só vi a vibração.
E foi a primeira vez que eu estava vindo sozinho no Mineirão. Foi complicado achar ingresso, aquela coisa toda. Lembro que eu comprei uma geral de R$ 2,50 na época, cara, para vir aqui. E fiquei sozinho, todo mundo na arquibancada em cima, e eu olhando. Aí eu sei que eu só vi a torcida pulando, foguetório, bandeira, correndo, abraçando. Corri pro abraço também, sem nem saber. 1 minuto depois que eu fui olhar pro placar e ver que era gol. Foi também em 97 que a torcida azul bateu mais um recorde histórico. 132.834 pessoas presenciaram a conquista do título do Campeonato Mineiro na decisão contra o Vila Nova. Foi uma das finais mais que eu me senti mais pressionado, porque nós jogamos com o Vila, né? E pelo número de torcedores que teve no Mineirão, a gente ficou um pouco surpreendido. Então a responsabilidade de ser campeão era totalmente nossa. E graças a Deus a gente teve um triunfo contra o Vila. Foi 1-0 só, um jogo muito sofrido, a equipe do Vila valorizou muito o título. E a gente não poderia ficar na história aí perdendo o título pro Vila, né? Com o maior número de público no Mineirão. Quando a torcida começava a gritar meu nome, você ficava ali querendo fazer o melhor para que após o jogo você pudesse ouvir de novo o seu nome, a torcida gritando, realmente é muito bom. O ano de 97 ainda ficaria marcado por outra grande conquista. Foi aqui, no Mineirão, que o Cruzeiro conseguiu repetir o maior feito de sua história e conquistou o bicampeonato da Libertadores. Muita felicidade, muitas lembranças, ótimas lembranças. Tivemos algumas lembranças tristes também, né? Mas graças a Deus tivemos mais vitórias do que derrotas. No ano 2000, mais uma decisão ficaria marcada na história de Cruzeiro e Mineirão. Depois de empatarem 0-0 pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil daquele ano, Cruzeiro e São Paulo decidiram o título em um jogo emocionante. Foi um jogo que realmente marcou. Lembro que eu estava na geral e as esperanças já era pouca, né? Os 35, se eu não me engano, estavam 1-0 para São Paulo. A reação celeste começou aos 35 com Fábio Júnior e a redenção veio nos acréscimos. Giovani cobrou a falta e estufou as redes paulistas e deu ao Cruzeiro um dos títulos mais emocionantes e comemorados de sua história. Na hora do gol foi só alegria, foi choro, foi depois só comemorar, só festa. Mas ainda faltava uma conquista. Mesmo com tantos títulos, a torcida celeste ainda sentia a falta de um: o Campeonato Brasileiro. Em 2003, o Cruzeiro mostraria ao mundo um dos melhores times da história. Campeão mineiro e da Copa do Brasil daquele ano, a equipe celeste tinha a chance de ouro de vencer o Brasileirão. O Cruzeiro sobrou no campeonato e, contra o Paysandu, marcou seu nome no hall dos campeões brasileiros. Era o título que faltava, né? Pode dizer assim que a gente já tinha ganhado Libertadores, Copa do Brasil, ainda faltava o Brasileiro. Então, foi uma sensação, assim, sem precedentes, porque nós estávamos tirando, além de um peso na costa de ser um time grande, que ainda não tinha um brasileiro, foi assim, maravilhoso da forma como foi. O estádio ainda foi palco de vários clássicos. Foi no Mineirão que o Cruzeiro conseguiu duas das maiores goleadas sobre o rival. Um duplo 5-0 em 2008 e em 2009 ficou marcado na história dos clássicos. De cara nova, o Mineirão voltará a receber os jogos do Cruzeiro em 2013. E vai ser no Gigante da Pampulha que o Cruzeiro vai voltar a escrever as suas páginas heróicas e imortais. Marco, eu estou trabalhando aqui no Cruzeiro tem pouco tempo, mas a cada dia que se passa eu aprendo mais e mais sobre esse time que tanto amamos. Pois é, Renata, e essa história de conquistas e vitórias do Cruzeiro vai ser retomada o ano que vem, quando o time volta ao Mineirão. Tomara, a gente fica por aqui, semana que vem tem mais. Até lá, tchau, tchau. Tchau.